antes de acontecer a live com o juiz Oscar Aníbal Chapano, quero aqui apresentar o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapano. É o seguinte, Pix, oscaranibalchapano@gmail.com. Repito, oscaranibalchapano@gmail.com. Quero dizer também que o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapano está na descrição, desse vídeo. Ou seja, na tela do seu celular ou de outros aparelhos. Vocês poderão, na descrição e na tela, depois do Pix do juiz Oscar Aníbal Chapano, tem aí um link. Clica no link que vocês irão encontrar, certo? Tem mais de 500 modelos. É um celular, né, com lançamento novo. É uma marca, essa marca é conhecida. Nesse caso aí, vocês têm de clicar aí, entrar aí no link, né? Vocês poderão observar os preços, ok? Escolher as cores, os modelos, ok? É um preço espetacular, ok? Também vocês poderão, descer logo depois aí do celular, conforme o mestre Dinho já citou, certo? Então vocês irão entrar, quando entrar nesse link, entrar. É aplicativo da Shopee, onde tem o local, logo na parte de cima, ali na parte vermelha, tem ali na parte direita, logo em cima, tem Constru Civil Mestre Dinho, tudo minúsculo. Tudo minúsculo. Vocês observarão, é o nome do usuário. Constru Civil Mestre Dinho, certo? Então, eu sou afiliado da Shopee, com o nome de Constru Civil Mestre Dinho. Não é uma loja, eu sou afiliado. Eu só faço indicar, certo? Eu indico e vocês compram. Depois, eu recebo a comissão do Shopee. Clica aí também no curso de mestre de obras completo. Curso de mestre de obras completo. Está no site da Udemy. A sede da Udemy é nos Estados Unidos. Agora, meus amigos e minhas amigas, vamos lá. Vamos agora assistir a live com o juiz Oscar Aníbal Chapano. Na 11h27, domingo, primeiro dia da semana de novembro de 2023. A religião muçulmana não permite nenhum tipo de agressão ao ser humano. Não permite que nenhum muçulmano mate também outro muçulmano. E também não permite nenhum tipo de flagelo contra a raça humana. Então, 84 países dos 193 que compõem a ONU se estabeleceram numa trama do Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla, aparelhando numa trajetória internacional que começou com o presidente americano Richard Nixon, que ele estabeleceu o fim do lastro-ouro da moeda dólar e coaptou a população da China para que fosse incentivada ao capitalismo. E efetivamente
A China, de lá para cá, ela veio se estabelecendo na aquisição de bens, de capital, escravizando o povo de uma forma ao qual estabeleceu hierarquia de militantes da Assembleia do Povo da China. Esta se estabilizou e continua com essa projeção e incentivou todas as indústrias do planeta a que colocassem as suas fábricas, a sua tecnologia, na China, em que a mão de obra era equivalente a zero. Então, todos os capitalistas, todos os fundos capitalistas se estabeleceram com suas fábricas na China. E a frente de escravidão da China fez a produção dos bens a serem transportados por uma rota, a rota da seda, ao qual eles cobravam o transporte das mercadorias. Era a forma que eles tinham para adquirir o capital. Então, eles foram comprando portos, foram construindo portos e foram se estabelecendo nos continentes. Estabelecido este procedimento, eles continuaram a observar a produção dos países que não tiveram a sorte de se estabelecer na China por falta de espaço. Então a indústria chinesa, ela se esgotou e a manutenção das fábricas ficou muito cara para continuar a processar o custo zero na produção, porque as mercadorias, elas chegaram a um volume tão grande, devido à produção de mão de obra escrava, que ficou difícil em colocar em oferta no mercado mundial. O mercado mundial estava saturado de produtos da China. Então tudo que era fabricado não tinha os componentes estabelecidos para a durabilidade dos fabricados na sua data de validade. Eles quebravam à toa. Então, os continentes dos capitalistas observaram que todas as peças de automóveis, computadores, todo tipo de procedimento tecnológico tinham prazo de validade. 2 meses, 3 meses, mas era tão barato o componente a ser reemplaçado que eles optaram sempre por comprar produtos obsoletos que demoravam 3, 4 meses e tinham que ser jogados fora, porque não tinham a capacidade de durabilidade inserido na matéria-prima. Então, o planeta inteiro se adaptou a esse componente. O seu principal rival é a indústria de chips da ilha que está justamente em frente à China, e que eles fazem os componentes em durabilidade com matéria-prima para que esse componente na indústria de defesa de vários países dos chips ele dure para eterno. Então toda a indústria dos chips é processada em Taiwan para a defesa de todo o planeta, da indústria de armamentos bélicos, de aviação,
e de tecnologia de defesa. Então a China estabeleceu que, como eles não têm mais a produtividade do custo da energia a ser gasta a manter a linha de produção, mesmo que a mão de obra seja custo zero, e também o sistema cama-quente, onde o operário dorme na fábrica e ele levanta e vem o que estava no turno dele e deita na cama que ele ocupou. E ele vai para a linha de frente de montagem. Então, este procedimento estabeleceu um componente que é justamente a indústria mobiliária. Ele estabeleceu edifícios e colocou a sua liderança dos partidos políticos da China, que são vários, que disputam a liderança da Assembleia do Povo. Então lá, eles tiveram vários embates entre um e outro, até que chegou um promissor, conhecido como Xi Jinping, que aniquilou toda a oposição e se estabeleceu e fez um discurso alegando que ele ia tirar a China do impasse a se tornar de novo uma nação obsoleta, uma nação que, como hoje está visto, está quebrada, não tem capital, não tem mais indústrias e está tudo a ser devorado pelas águas, pela instabilidade do seu terreno, onde a China vai desaparecer. Então, ele, na época, se comprometeu a que tudo iria prosperar. Então, a Assembleia do Povo o enalteceu, dizendo que seria o império do Xi Jinping, a dinastia Xi Jinping, do Xi Jinping. Mas ele é conhecido como cachorro louco, ele não teve êxito. Então, ele foi rebaixado de ser levado ao cargo de imperador para ser preso. E quando houve as resoluções daqueles que foram da Assembleia do Povo Chinês, com medo de serem exterminados pela máfia chinesa do PCC, do partido do Xi Jinping, estabeleceram que ele seria, de novo, presidente da China. E ele sentenciou à morte quem tinha se sublevado contra ele. E ele permaneceu no cargo. Então, ele saiu, mundo afora, a querer comprar as indústrias da Europa, porque já que ele não tinha a capacidade de ter as indústrias na China, ele começou a comprar as indústrias da Europa. Então a Europa viu as intenções e falou que não ia vender para ele. Então ele se incomodou. Então ele foi para a África e estabeleceu contratos de estradas, pontes, onde a mão de obra é chinesa. E ele estabeleceu o escambo. Se você não pagar, nós ficamos com tudo aquilo que produzimos no seu território. Portos, estradas, edifícios, territórios. E assim foi feito. Então, a indústria naval chinesa está localizada na África, ao qual eles começaram a fazer navios pesqueiros. E esses navios percorrem as águas do planeta a indústria pesqueira, que é uma indústria predatória, sentenciada por várias nações, onde eles mantêm
os navios petroleiros a abastecer de gasolina, de diesel, de energia e alimentação para estes pesqueiros, onde também tem os navios que congelam a pesca, e estes pesqueiros continuam no mar. Eles não se retiram da pesca, eles permanecem em águas e continuam a pescar, a depredar a indústria da pesca mundial no planeta. Então, eles estabeleceram na rota a distribuição das drogas nos containers, já que os portos nos Estados Unidos, na América do Sul, na América Central, na Europa, são de propriedade deles. Então, eles não têm como serem fiscalizados. Então, eles começaram a transportar drogas. E de lá para cá, eles se estabeleceram na indústria das drogas, no transporte, porque a logística ele deixou para todos aqueles que fizeram o seu paramilitar processo de serem distribuidores. A logística de vender toneladas e toneladas de drogas em um telefonema. Então, a única coisa que eles faziam era transportar as drogas. E tudo com logística, observando como eles procediam. Então, o momento ficou estabelecido que os países envolvidos no tráfico de drogas deixaram de produzir alimentos, de plantar batata, cebola, arroz, alface, boi, e eles começaram a plantar maconha e outros estupefacientes, outros elementos químicos, cristal, enfim, várias diferentes drogas que produzem dependência química. Muito bem. Então, todos os países deixaram a sua produtividade agropecuária para produzir drogas. E com isso, estabeleceram um reinado, um feudo, onde os amigos tudo e ao povo a miséria. E se estabeleceram na América Latina. Eis que, neste interim, desde do golpe que foi feito no atentado contra Tancredo Neves, em que ele levou um monte de perfurações de balas no estômago, dados por Délio Jardim de Matos, numa desavença do narcotráfico entre Délio Jardim de Matos e Tancredo Neves. Então ele mandou os caras dele matar, alvejar o Tancredo Neves. Ele não tomou posse. Então foi feito um arreglo para que o vice fosse levado à presidência. O poeta e escritor José Sarney. E todos os partidos políticos que mancomunaram com este procedimento mudaram as siglas para não serem identificados. E eles se estabeleceram em dois blocos: administrar o delipêndio da República Federativa do Brasil e os seus minérios. Então, todos os conglomerados europeus, vendo essa oportunidade desde a época de Dom Pedro, os franceses, os holandeses, os alemães,
os belgas, os noruegueses, os canadenses, todos que têm fome em vilipendiar as riquezas do Brasil, se estabeleceram no Brasil, produzindo feudos, e todos eles localizados no território da Amazônia. Então, todas as 800.000 ONGs se encontram na Amazônia, não se encontram em nenhum outro local, e todos num só local, na cabeça do cachorro. Então, Roraima foi vendida, o território deles lá, centenas de milhões de vezes a vários produtores, que perderam a posse das suas terras através de assassinatos, através de tomar posição militar dentro da selva e tomar posse dessas fazendas. Então, as 10.000 fazendas do narcotráfico se encontram na Amazônia, todas elas aparelhadas com milícias armadas do narcotráfico. E todos eles são componentes de mercenários párias que não nasceram em países estabelecidos dentro do conhecido mundo global, ou seja, não tem passaporte, são párias. E eles se estabeleceram no Brasil. Então o sujeito se identifica como turco, como árabe, como sírio, mas em realidade ele não é. Então, o que sempre perdeu as eleições, porque ele simplesmente era um sindicalista, ao qual ele falava do sindicato. Um sindicato muito pequeno, e que ele foi se estabelecendo através da matança. Matou muitos sindicatos, exterminou com os sindicatos. E ele nunca era eleito. Em vez dele, todos os partidos políticos eram levados à presidência do Brasil. E ele não ganhava as eleições. Até que o fizeram líder. E aí, o Hamas, o Daesh, o Hezbollah, o ISIS e todos os párias que, através da extorsão, da ameaça a países europeus, receberam dinheiro, não entregaram para o Irã, onde eles foram treinados, ensinados a explodir com crianças da faixa de Gaza, porque na faixa de Gaza não tem preservativos e nem anticoncepcionais. As meninas, quando menstruam, elas são engravidadas e as crianças são arregimentadas para serem bombas a entrar em ônibus, a entrar em sorveterias, a entrar em cafés e se explodir com bananas de dinamite no corpo. Esse é o terrorismo conhecido por eles. Então, o Irã viu que não tinha domínio sobre esses personagens e eles quiseram ganhar um pedaço de terra para ficar perto e ver as vantagens de eles serem contratados pelo Irã. Mas o Irã não queria eles por perto. Por quê? Porque tem medo deles serem sequestrados pelo próprio Hezbollah, pelo próprio Hamas, pelo próprio Estado Islâmico e toda a população do mundo árabe, muçulmano, saudita e também países árabes e a Europa. Então todo mundo não quer saber dessa corja que fez treinamentos em todo tipo de frente.
se tem uma guerra a estar sendo processada, eles iam como mercenários voluntários para treinar e retornarem a produzir o terrorismo. Então, o dinheiro não podia ficar em nenhum banco acautelado, não podia ficar também na mão do Irã, não podia ficar acautelado em nenhum lugar. Então, o primeiro a entregar dinheiro ao Luiz Inácio Lula da Silva foi o mandatário da Líbia, que ele disse que deu $1 milhão para o Lula, mas em realidade ele abriu financeiras no Brasil, abriu bancos e colocou todo o capital dele aqui no Brasil. E tudo isso sabendo que o Luiz Inácio Lula da Silva tinha acesso a esse capital. Então, eles compraram cobertura na Vieira Solto, onde os filhos desse líbio frequentava. Mas, eis que ele solicitou dinheiro e o Lula não entregou. E começou a entregar as operações do terrorismo para as autoridades, porque ele sempre fez isso. Ele era um X9. Ele entregava todos os parceiros dos sindicatos para os seus empregadores. E ele fazia negócios e negociatas. Tudo isto conhecido. Então, ele se estabeleceu e pegou todo o dinheiro do Hamas, do ISIS, do Estado Islâmico, do Hezbollah, do Fatah, do Irã e também dos libaneses, que nunca entregou esse dinheiro. E começou a querer fazer um grupo com Fidel Castro, chamado Foro de São Paulo, o Grupo de Puebla. E ele estabeleceu que os primeiros a serem regimentados seria o judiciário. Ao estabelecer o judiciário, em todos esses países do Foro de São Paulo, eles aportaram, eles financiaram a todos os estudantes em direito cooptados para serem lideranças e serem aprovados num processo conhecido no Brasil como Quinto Constitucional. O Quinto Constitucional, ele te leva pela prática de você ser um perito na área de operação do direito, conhecido como o zangão, o sujeito que fica na porta do fórum, que não é advogado, mas entende como se fosse um despachante. Ele faz as petições ao juiz, entendeu? Usa um carimbo falso, imita a assinatura de um advogado e dá entrada, e pela sua expertise, eles eram conhecidos como grandes falsários. E eles foram levantados a juízes sem concurso de aprovação para compor a Justiça Federal. Foram cooptados. E quem procedeu com este processo? Uma organização de gangsters conhecida como OAB, que não tem CNPJ, que não tem outorga, que o próprio Ulisses de Guimarães, que fez a promulgação da Constituição de 1988, baniu a OAB e não permitiu à OAB que ficasse estabelecida dentro da jurisprudência de ser o monopólio da justiça. Então você, bacharel em direito, você é um advogado. Mas para você ter o procedimento de ser chamado advogado,
você tem que ter a carteirinha da OAB. E eles, sabendo que você não faz parte do grupo, eles não permitem que você ingresse na advocacia. Então, esse feudo estabeleceu o quinto constitucional, levando a todos aqueles cooptados a manipular as leis e estabelecer resultados em retóricas, em roteiros de verdadeiros filmes cinematográficos, plantando provas, estabelecendo coincidências que levassem a arguições e argumentos de culpabilidade ou de liberdade. E isto progrediu, arregimentando o Supremo Tribunal Federal. Aí vocês dirão, mas o Supremo Tribunal Federal, ele era conhecido? Não! Era uma corte de estudos a estabelecer a constitucionalidade das leis federais, se elas eram dos 27 estados, procedia dentro da Constituição de 1988, se elas estavam padronizadas dentro da Carta da Constituição de 1988, se era constitucional esse procedimento estatal ou não. Então eles diziam, olha, você, Bahia, vai estabelecer um imposto cobrado para todo mundo. Nós vamos julgar se esse processo é constitucional ou não, mas o dinheiro vai entrar. E até esgotar esse recurso, nós vamos julgar se procede ou não. Mas não vai haver o ressarcimento desse recurso, porque esse recurso ele já foi gasto para cooptar mais integrantes deste processo jurídico de captação de integrantes do judiciário, de ladrões, de vendedores de sentença. Então, eles inflaram o judiciário e criaram o desembargador federal. Não existe o cargo de desembargador federal. Não há na Constituição este cargo. Na Lei Lomã não existe. Então, eles criaram o Supremo Tribunal de Justiça, onde todos os ladrões lá se encontram. Entenderam? Então, eles formataram os feudos e eles começaram a extorquir dinheiro de todos, dos juízes de primeiro grau, que são os verdadeiros juízes, porque eles são concursados. Eles tiveram que fazer prova. Então você vê que um advogado ou uma advogada é levantado a desembargador. Como? Como pode ser que ele seja levantado a desembargador regional da primeira região, da segunda região, da quarta região? Como ele foi levantado? De um advogado, ele aparece como desembargador pelo quinto constitucional. Entenderam? Então, vários integrantes do Supremo Tribunal Federal outorgaram isso para os seus filhos e parentes, e também no Ministério Público. Então, Renan Calheiros criou o Conselho do Ministério Público, um Conselho Geral, que eles fazem arguição aos membros do Ministério Público. E se não estiver de acordo com o que Renan Calheiros quer, ele acaba com o procurador, acaba com todos eles. E todos os que frequentam as hierarquias do judiciário brasileiro conhecem isto, mas de cor. E eles se corrompem, eles se vendem, eles praticam qualquer tipo de agrado para quem paga. E quem paga o salário dos juízes em 27 estados? É o governador. Então o governador pede para os juízes proscrinar as sentenças em que eles são réus.
E assim fazendo, esses juízes levam esse processo com eles. Quando eles deixam de ser juízes iniciantes e que ganham uma vara permanente, eles são depois levantados a desembargadores. E eles levam o processo de quando eles começaram como juízes iniciantes. Levam até para o Supremo Tribunal Federal. E quando eles vão julgar, o processo prescreveu. Entenderam? Então, como eram muitos processos, estava dando na telha, eles começaram a fazerem súmulas vinculantes. De que forma? Monocrática. Então, o sujeito pegava com uma canetada, o Celso de Mello, com uma canetada, chegou e disse para o Jorge Soros, para o fundo dele, que agora o detentor, falido também, o BlackRock, porque o BlackRock faliu. As ações dos Estados Unidos caíram todas. Ele está em bancarrota. O BlackRock, como também o Evergrande, que também trabalha com as ações em todo o planeta. E também com as indústrias imobiliárias de